vamos captar essa poderosa mensagem, a mensagem do Evangelho. Irmão Paulo, vem para cá, pastor Danilo. Let's open up our Bibles again to Romans chapter 1. Vamos novamente abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 1. We'll read from verses 14 to 17. E nós leremos do versículo 14 até o 17. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Last night we looked at verses 14 and 15. Na última noite nós olhamos para o versículo 14 e 15. We also considered verse 1 of chapter 1 Nós também consideramos o versículo 1 do capítulo 1 and how it applies to our life. e como aplicá-lo para as nossas vidas. I hope that last night and today you thought a great deal about verse 1. Eu espero que na noite anterior e entre a noite anterior e hoje você tenha achado muitas coisas no versículo 1. And you asked yourself, how does this apply to my life? What must I do? E que você ficou se perguntando a si mesmo como aplicar para a sua vida e o que eu devo fazer. To listen to preaching is a very dangerous thing. Ouvir pregações é algo muito perigoso. To preach is a very dangerous thing. Pregar é algo muito perigoso também. Now, why is it dangerous? Agora, por que é perigoso? I will be judged for every word that comes out of my mouth. Eu serei julgado por cada palavra que sair da minha boca. If I teach people error that leads them to death, Se eu ensinar ao povo erros que os levem à morte, I will be judged. eu serei julgado. If I teach people error that disrupts and does harm to their Christian life, E se eu ensinar a pessoas erros que façam com que a sua vida cristã seja minguada, I will be judged. eu serei julgado. The book of James tells us that teachers will undergo a greater or stricter judgment. O livro de Tiago diz que nós, os pregadores, vamos passar por um julgamento mais severo, To whom much is given, much is required. porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. But if I preach false doctrine, Mas se eu pregar falsa doutrina, I will be judged. eu serei julgado. But you are free. Mas vocês estão livres. You are under no obligation to listen to a man if he does not teach the truth. Vocês não têm obrigação alguma de ouvir pessoas que não preguem a verdade. So it's not as dangerous for you to sit under a false teacher as it is to sit under a true teacher. Então não é tão perigoso você ouvir um falso profeta quanto é perigoso você ouvir um verdadeiro profeta. Now what do I mean? E o que eu quero dizer com isso? You are not obligated by God to follow the untruths of a false teacher. Você não está obrigado a seguir as inverdades de um falso profeta. But if you're sitting under the preaching of a man who is teaching the truth, Mas se vocês estão sentados ouvindo uma pregação de um homem que está ensinando a verdade, then that becomes very dangerous. então isso se torna muito preocupante. If I interpret the scriptures correctly Se eu interpretar as escrituras corretamente and I proclaim them clearly, e eu as proclamar claramente, you are under obligation to respond. vocês se tornam debaixo de obrigação a me responder. And on the day of judgment, you will be held accountable for how you respond. E no dia do julgamento, vocês serão julgados de acordo com como vocês responderam. Now, of course, sitting under false teaching is extremely dangerous. Agora, é claro que se você ouvir falsos profetas, é muito perigoso. But the point I'm trying to make is this. Mas o ponto que eu estou querendo estabelecer é esse. Sitting under biblical preaching is also dangerous Ouvir um pregador bíblico também é perigoso. because you will be held accountable.
porque vocês serão julgados por For what isso. you heard last night, Então, por aquilo que vocês ouviram a última noite, you will be held accountable. vocês serão julgados. So how serious did you listen? Então, quão seriamente vocês ouviram? Did you decide to make certain changes in your life? Vocês se decidiram fazer algumas mudanças na sua vida? For you will be held accountable. Lembrem-se, vocês serão julgados por Now, isso. just a summary of some of the things we talked about last night. Agora, vamos apenas fazer um rápido sumário do que falamos ontem à noite. Paul said in verse 14 he was under obligation. Paulo disse no versículo 14 que ele estava debaixo de uma obrigação. He was a debtor to every man to preach the gospel. Ele era um devedor a todos os homens para pregar o evangelho. Then in verse 15, E então no verso 15, he says, I'm eager to preach the gospel to you. eu estou ansioso de pregar o evangelho para It was vocês. something he longed or desired to do. É algo que ele desejava muito fazer. Now, of all the things Paul could have done, Agora, de todas as coisas que Paulo poderia ter feito, he chose one thing: ele escolheu uma coisa: preach the gospel. pregar o evangelho. His whole life was dedicated to preaching the gospel. Toda a sua vida foi dedicada a pregar o evangelho. Many preachers have this testimony. Muitos pregadores têm esse testemunho que eu vou dizer. You're sitting on an airplane Você está sentado num avião, and there's someone sitting beside you, então alguém se senta ao seu lado and a conversation begins. e uma conversa começa. The person may say, you know, I'm an engineer. A pessoa pode dizer: eu sou um engenheiro, I build roads. eu construo estradas. And then they look at the preacher. Então eles olham para o pregador: What do you do? e você, o que você faz? And the preacher says, E o pregador diz: I'm a preacher. eu sou um pregador. All of a sudden, everything gets uncomfortable. Tudo vai ficar desconfortável a partir daquele momento. Why? Por quê? Well, there are several reasons. Bom, há algumas razões para isso. One of them is this: Uma delas é a seguinte: the reputation of preachers have been destroyed. a reputação dos pregadores tem sido destruída. By whom? Por quem? Many of the preachers that are heroes in Brazil, Há muitos pastores heróis no Brasil. many of the false prophets, Há muitos falsos profetas. the prosperity preachers Os pregadores da prosperidade, who make millions of dollars a year, que fazem milhares de dólares por ano, who claim to heal people when they don't. que reclamam curar pessoas quando eles não They're curam, deceivers. que são mentirosos, They're liars. que são falsos. And when they teach prosperity, E quando eles ensinam you prosperidade, need to realize that the only one who prospers are the preachers. você precisa entender que só prosperam a eles mesmos. And it's because of these men E por causa desses homens, that when an honest, true preacher says he's a preacher, que quando um pregador honesto diz que é pregador, people automatically look at him with shame, as pessoas automaticamente olham para ele com vergonha, with disgust. com desgosto. Oh, you're one of those. Quer dizer que você é como um daqueles, A charlatan, um charlatão, like someone who works in a circus to steal people's money. como alguém que trabalha num circo para roubar o dinheiro das pessoas. That's one of the reasons why people look down on preachers. É uma das razões pelas quais as pessoas olham mal para os That's pregadores. why it is so important Isso é a razão porque é tão importante that if we are ministers of the word, que se nós formos ministros da palavra, that we live with integrity, que nós venhamos a viver com integridade. and that we even sacrifice our own E rights que nós venhamos mesmo a sacrificar os nossos direitos próprios in order to protect that integrity. de maneira a proteger aquela integridade. But oftentimes when a preacher tells someone I'm a preacher, Mas muitas vezes quando as pessoas dizem a outros que, eu sou um pregador, their response is this: a resposta é esta: why are you wasting your life? por que você está perdendo a sua vida? Why don't you do something that actually helps? Por que você não faz alguma coisa que realmente ajuda as pessoas? I've heard that before. Eu já ouvi isso. Why do you do that? Por que você faz isso? I knew a man who was brilliant. Eu conheci um homem que era brilhante. I mean, a genius. Eu quero dizer um gênio. When he was in grade school, Quando ele estava na escola regular,
Everyone knew he's a genius. Todo mundo já sabia, esse cara é um In gênio. high school, a genius. Quando ele estava no ensino médio, um gênio. In college, Quando ele estava na faculdade, top of his class, genius. ele era o topo da classe, um gênio. He excelled in the sciences. Ele excedia todos em He ciência. was a great mathematician. Ele era um grande matemático. And when he told everyone he was going to study theology E quando ele disse para todo mundo que ele largaria para estudar teologia and he was going to preach, e que ele pregaria, the response was, a resposta foi: why waste your life? por que você vai perder a sua vida? Why don't you do something useful? Por que você não faz algo útil? Martin Lloyd-Jones Martin Lloyd was Jones, one of the number one medical doctors in all of the United Kingdom. ele foi o médico número 1 no Reino Unido. He studied under the best professors. Ele teve os melhores professores. He was at the top of his class. Ele foi o primeiro aluno da classe. He was in line to be the doctor to royalty. Ele estava na linha de ser o doutor da realeza. And he left it all Ele deixou tudo to preach in a little church in Wales. para pregar em uma pequena igreja no país de Gales. And people said to him, E as pessoas disseram a ele: how can you waste such talent? como você pode perder tal talento? But here's what you need to understand. Mas olha só o que você precisa entender. It's what Paul knew. É o que Paulo já sabia. Paul had a great mind. Paulo tinha uma grande He mente. was number one among his young contemporaries. Ele era o número 1 no meio dos seus contemporâneos. But he threw his life away to follow Christ. Mas ele abandonou tudo que ele tinha para seguir a Cristo. He became hated. Ele se transformou em alguém odiado. He was imprisoned. Ele foi preso. He was poor. Ele foi He empobrecido. suffered. Ele sofreu. Why did he throw it all away? Por que ele abriu mão de tudo? Why did these other men throw it all away? Por que esses outros homens que eu já disse abriram mão de tudo? Because they knew the greatest need in the world. Porque eles sabiam qual era a maior necessidade do mundo. What is the greatest problem in the world? Qual é o maior problema do mundo? In reality, we only have one problem. De verdade, só há um problema. Nations, they have only one problem. As nações só têm um problema. Government has only one problem. Os governos só têm um problema. Families have only one problem. As famílias só têm um problema. The individual has only one O problem. indivíduo só tem um problema. What is it? Qual é ele? Sin. Pecado. Sin. Pecado. Imagine what your life would be like if you did not sin. Imagine como seria a sua vida se você não pecasse mais. Imagine what your marriage would be like if you and your wife did not sin. Imagine como seria a sua vida com a sua esposa se você não pecasse mais. Imagine what your family would be like if your children did not sin and you did not sin against your children. Imagine como seria a sua família se você não pecasse e a sua família não pecasse contra você. Imagine what government would be like if there was no sin. Imagine como seriam os governos se não houvesse pecado. We can't even imagine Nós that. não podemos sequer imaginar. If there was no sin, Se não houvesse pecado, there would be no war. não haveria guerra, There would be no murder. não haveriam There would assassinatos, be no divorce. não haveriam divórcios, There would be peace on this planet. haveria paz nesse planeta. So what's the greatest problem? Então qual é o grande problema? Sin. Pecado. And what's the only solution? E qual é a única solução? The gospel. O Evangelho. The transforming power of the gospel. O poder transformador do Evangelho. Not religion, Não religião, not just rules, não apenas regras, not just morality não, or ethics. não apenas moralidade e os seus efeitos, The gospel mas o Evangelho. that can transform the heart of a man, a woman, a child. Só o Evangelho transforma o coração de um homem, mulher e criança. And Paul dedicated himself to that. E Paulo dedicou a si mesmo a isso. The gospel of Jesus O Christ. Evangelho de Jesus Now, Cristo. before I go on, Antes que eu vá além, why do I say gospel and then religion? por que eu digo Evangelho e depois religião? Why do I put the two against one another? Por que eu coloco um contra o outro? I want you to think about this. Eu quero que você pense sobre isso. I was raised on a cattle ranch. Bom, eu fui criado num rancho de gado. And the one thing that all cowboys hate E uma coisa que todo cowboy odeia are coyotes. são coiotes. Or in the north, wolves. Ou então, se for mais ao norte, os lobos. Why?
Por quê? Because they eat calves Porque eles comem os bezerros. and they eat small horses E eles comem também os pequenos and cavalos. they eat sheep. E eles comem as ovelhas. We hate them. Nós odiamos There eles. is a war between cowboys and coyotes. Há uma guerra entre cowboys e coiotes. Now let's say we have a coyote that is eating a lot of our calves. Vamos dizer que há um coiote comendo muitos dos nossos bezerros. How can we solve the problem? Como nós podemos resolver o problema? Well, there's one way to do it. Uau, só tem uma maneira de fazer. I walk out with a rifle Eu vou andar até lá com um rifle and I shoot the coyote. e eu vou atirar no coiote. I've solved my problem. Eu resolvo o meu problema, I've solved the cattle's problem, eu resolvo o problema do rebanho, but I haven't solved the coyote's problem. mas eu não resolvo o problema do coiote. He's dead. Ele morreu, So that's not a good solution for him. então não é uma boa solução para ele. What else could I do? O que mais eu posso fazer? I could catch the coyote. Eu posso pegar o And coiote. that is not an easy thing to do. E não é fácil fazer isso. I catch him Eu pego ele and I put him in a cage. e eu coloco ele em uma gaiola. He's no longer eating sheep. Ele não mais vai comer He's ovelhas. no longer eating cattle. Ele não mais vai comer o gado. I've solved my problem. Eu resolvo o meu problema, I've solved the cattle's eu problem, resolvo o problema do gado, but I haven't solved the coyote's problem. mas eu também não resolvi o problema do coiote. Why? Por quê? He's miserable. Porque ele é miserável. He walks back and forth in that cage. Ele anda de um lado para o outro naquela jaula. He's still a coyote. Ele continua sendo um He coiote. wants to get out. Ele quer ir lá fora. He wants to kill. Ele quer matar. And if he can find one open door, E se ele conseguir achar uma brecha, as soon as it's open, assim que abrir, he's going to run out. ele vai correr fora He's going to kill e something. ele vai matar alguém. Why? Por quê? Because he's a coyote. Porque ele é um coiote. And that's what coyotes do. E é isso que um coiote faz. So what's the solution? Então qual é a solução? There is no solution. Não há solução. In the natural realm, No campo natural. to fix this problem, we need the supernatural. Para curar esse problema, nós precisamos do sobrenatural. And what is that? E qual é ele? Change the coyote into a lamb. Mudar o coiote em uma ovelha. And who can do that? Quem pode fazer isso? Only God. Só Deus. Now let's look at religion. Agora vamos olhar para a religião. What does religion do? O que a religião faz? It puts you in a cage Ele coloca você numa and it jaula. gives you some rules to follow. Ela te dá algumas leis para seguir. But your heart's not Mas changed. o seu coração não está mudado. You still love to sin. Você ainda ama pecar. You want to sin. Você quer pecar. And when no one's looking, you're going to sin. E quando ninguém mais estiver olhando, And if você you vai can get the pecar. door open, you're going to run out and E sin. assim que você ver a porta aberta, você vai correr para o pecado. That's all religion can do, É só isso que a religião pode fazer. is put man in a cage Colocar o homem numa jaula and make him miserable. e fazer dele miserável. He's still a sinner. Ele continua sendo um He pecador. still loves to Ele sin. continua amando o pecado. He still hates Ele righteousness. continua odiando a And he's justiça. going to sin every chance he gets E ele vai pecar em cada chance que ele tiver, in secret. em secreto. What's the difference with the gospel? Qual é a diferença com o evangelho? It doesn't put a man in a cage. Ele não coloca um homem na jaula. It changes his heart Ele muda o seu coração. so he can freely now walk around. Então agora ele pode andar livremente ao But he's a redor. new creature Mas ele é uma nova criatura who hates unrighteousness que detesta a injustiça and loves e righteousness. ama a justiça. How can we change the world? Como nós podemos mudar o mundo? Only through the gospel of Jesus Christ. Apenas através do evangelho de Jesus Cristo. Only through the gospel. Apenas através do evangelho. And if you think I'm kidding, E se você acha que eu estou brincando, then I suggest you do this. então eu te sugiro fazer o seguinte: Study history. estude a história. Study history. Estude a história. Now what do I mean? O que eu quero dizer com isso? Prior to the gospel entering into Europe, Antes que o evangelho entrasse na Europa, Europe was a wicked, immoral, barbaric place. a Europa era um lugar imoral, bárbaro e completamente selvagem. Uneducated, Sem educação, ignorant, ignorantes, living like animals. vivendo como animais.
The dynasties in China were far more advanced. As dinastias da China eram muito mais avançadas. The dynasties in India far more advanced. As dinastias da Índia eram muito mais avançadas. What changed Europe? O que mudou a Europa? What led to all the education? O que levou toda a educação para aquele What continente? led to the culture, O que deu àquele continente cultura? the music, A música, the art, a arte, everything that came out of Europe? todas as coisas que saem da What Europa. was the cause of it? Qual foi a causa disso? What was the cause of Europe's prosperity? Qual foi a causa da prosperidade The europeia? gospel of Jesus Christ. O Evangelho de Jesus Cristo. When the reformers began to preach the scriptures, Quando os reformadores começaram a pregar as Escrituras, when the gospel was proclaimed instead of the Catholic religion, quando o Evangelho foi proclamado ao invés da religião católica romana, what happened? o que aconteceu? The continent was reformed. O continente todo foi reformado. Hospitals were built. Os hospitais foram construídos. Orphanages were opened. Orfanatos foram Things were abertos. changed. As pessoas foram The mudadas. gospel of Jesus Christ. O Evangelho de Jesus Cristo. I was just in Croatia, Eu estava agora mesmo na Croácia. and they took me to a city, E eles me levaram até uma cidade. and they said, this city E eles disseram, essa is cidade the cleanest city in Croatia. é a cidade mais limpa da Croácia. It's the most prosperous city in Croatia. É a cidade mais próspera da Croácia. It's the most educated. É a cidade mais educada. It has the greatest art Ela tem o tipo de arte and music e música and culture. e cultura. And you know what they told me? E eles me disseram o You seguinte: know what the reason is? você sabe qual a razão disso? One of the reformers made it here, Um dos reformadores esteve aqui, preaching the scriptures, pregando as Escrituras, preaching the gospel. pregando o Evangelho. And even after 500 years, E mesmo após 500 anos, the power of his message continues to bless the people. o poder da sua mensagem continuava abençoando as pessoas. Even though most of them don't even believe his message, Mesmo que muitos que estavam lá não acreditassem na mensagem, they are living the benefits of his message. eles estavam vivendo os benefícios da The mensagem. power of the O gospel. poder do Evangelho. So Paul dedicated himself to one thing. Então Paulo dedicou a sua vida para uma coisa. He did not dedicate himself to having huge meetings to heal people. Ele não dedicou a sua vida para ter grandes ajuntamentos para curar pessoas. He did not fill up huge coliseums Ele não quis encher grandes coliseus in order to teach people how to prosper. para ensinar as pessoas como prosperar. He preached the gospel of Jesus Christ. Ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo. And he called men, women, and children to repentance and faith. E ele chamou homens, mulheres e crianças a se arrependerem e crerem. And then he taught them to walk in holiness. E então ele os ensinou a andar em santificação. That's what Brazil needs. É isso que o Brasil precisa. Everybody in Brazil running around saying hallelujah. Todo mundo aqui no Brasil parece andar por aí e dizer aleluia. But like my country, Mas como no meu país, Brazil is filled with immorality, Brasil está tomado de imoralidade, filled with corruption. tomado de corrupção. Your hallelujahs mean nothing. As suas aleluias não significam The nada. evidence of the gospel A evidência do Evangelho is not a bunch of hallelujahs. não é um punhado de aleluias. It's walking in holiness, É andar em santidade, walking in love, andar em amor, walking in purity. andar em pureza. That's what this country needs. É isso que esse país It's precisa. what my country needs. Assim como o meu país It's precisa. what the world needs. Então o que o mundo precisa? And there will never be peace in this world until Jesus Christ is established on the throne of every heart. Jamais haverá paz nesse mundo, a não ser que Cristo seja estabelecido no trono de cada coração. A heart that has been transformed. Um coração que foi transformado. A heart that loves God Um coração que ama Deus and loves people. e ama as pessoas.
above all the other things in this world. acima de todas as outras coisas deste mundo. Now look at verse 16. Agora vamos ver o verso 16. Why is Paul eager to preach the gospel? Porque Paulo estava ansioso por pregar o evangelho? He says, "For I am not ashamed of the gospel." Porque eu não estou envergonhado do evangelho. I am not ashamed of the gospel. Eu não estou envergonhado do evangelho. Why do the Jews want to kill Paul? Por que os judeus queriam matar Paulo? The gospel. O evangelho. Why does the entire Roman Empire want to kill Paul? Porque todo o Império Romano queria matar o apóstolo Paulo. The gospel. O evangelho. What is the most hated message in all of the Roman Empire? Qual era a mensagem mais odiada em todo o Império Romano? What is the message that is most mocked? Qual era a mensagem mais zombada? The gospel. O evangelho. The gospel. O evangelho. The gospel. O evangelho. But what does Paul say? Mas o que Paulo estava I'm dizendo? not ashamed of it. Eu não estou envergonhado disso. I'm not ashamed. Eu não estou envergonhado. Why was he not ashamed? Por que ele não estava Look envergonhado? what he said. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Porque ele disse, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. When I talk about salvation, Quando eu falo a respeito de I want to tell salvação, you something. We need to get something straight right now. olha só, nós temos que resolver uma coisa agora mesmo. I hate Eu- most of the preaching that I hear in Brazil. Eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nesse país. And I hate most of the preaching that I hear in the United States. E eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nos Estados Unidos. Because they are preachers who do not love the gospel. Porque são de pregadores que não amam o They evangelho. love wealth Eles amam riqueza and e prosperity prosperidade and power e poder and health e saúde and big cars e grandes and carros fine homes. e boas casas. All of that is dung. Tudo isso é estupidez. And if you like those kind of preachers, E se você aí gosta desse tipo de pregadores, you know why you like them? você sabe por que você gosta deles? Because you love what they love. Porque você ama exatamente o que eles amam. You don't love Jesus. Você não ama Jesus. You love money. Você ama o dinheiro. You love the way you look. Você ama a maneira que você se veste. The gospel's not about any of that. O evangelho não é sobre nada disso. Gospel is about God's Son dying on a tree O evangelho é sobre o Filho de Deus morrendo no madeiro, so that we could know God para que nós pudéssemos and conhecer a be Deus transformed to His image e ser transformados à sua imagem and learn to love God e aprender a amar a Deus and love people e amar as pessoas and stop thinking about e ourselves. parar de pensar em nós mesmos. You say, Brother Paul, last night you were very nice. Now you're being very hard. Ô, irmão Paulo, a noite passada o senhor estava muito bem, mas agora o senhor está muito duro. Well, if you love the gospel, you don't have a problem. Bem, se você ama o evangelho, não há But if- problema algum. But if you love all those preachers Mas se você ama todos aqueles pregadores and their gospel, e o evangelho deles, which is no gospel, que não é o evangelho, then yes, you do have a problem. então é verdade, você está com problema. The gospel O evangelho is the power of God é o poder de Deus for salvation. para a salvação. What is salvation? O que é salvação? What is it? O que é isso? The Bible presents salvation in 3 tenses: A Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos diferentes: past, passado, present, presente and future. e futuro. In the past, No passado, if you're a Christian, se você é cristão, you have been saved. você foi salvo. If you're a Christian, Se você é cristão, in the present, no presente, you are being saved. você está sendo salvo. If you're a Christian, Se você é cristão, in the future, no futuro, you will be saved. você será salvo. Now, what does that mean? Agora, o que isso significa? In the past, No passado, the moment you first believed in Christ, o momento em que você
creu em Cristo, you were saved você foi salvo from the condemnation of sin. da condenação do pecado. You were justified. Você foi You justificado. were declared legally right before God Você foi declarado legalmente justo diante de Deus because of Christ. por causa de Cristo. That happened in the past. Isso aconteceu no passado. It is a certain and fixed event. Isso é um evento certo e fixo. But in the present, Mas no presente, God is now also saving you. Deus está agora também te In salvando. what way? De que forma? Saving us from the power of sin. Nos salvando do poder do pecado. Giving us victory over sin. Nos dando vitória sobre o pecado. Through the word that we study. Através do nosso estudo da Through palavra. prayer. Através da oração. Through the power of the Holy Spirit. Através do poder do Espírito Through the Santo. community of the church. Através da comunhão da igreja. All of us edifying one another. Todos nós edificando-nos uns aos outros. We're being set free from the power and control of sin. Nós estamos sendo libertados do poder controlador do pecado. To do what? Para fazer o quê? To walk around just being religious? Para andar por aí só sermos religiosos? No. Não. That we might love God. Para que nós venhamos amar a Deus. That we might enjoy God. Para que nós venhamos desfrutar de That we Deus. might delight in God. Para que nós venhamos nos deleitar em Deus. That He might delight in us. E para que Ele se deleite em In nós. full fellowship and communion. Em completa comunhão e amizade. What else are we being saved for? Do que mais nós fomos That salvos? we might love one another. Para que nós possamos amar um ao outro. That I might learn to love my wife Para que eu aprenda a amar a minha esposa. as Christ loved the church. Como Cristo amou a igreja. That I might learn to stop the bondage of thinking about myself. Para que eu deixe finalmente e abandone a escravidão de pensar em mim mesmo apenas. And put my wife and my children first. E coloque a minha esposa e as minhas crianças em primeiro lugar. And to love my brothers and sisters in Christ. E amar os meus irmãos e irmãs em Cristo. And serve them and care for them. E servi-los e cuidar deles. And know the delight of these relationships. E ter o deleite nesses relacionamentos. He has saved us. Será que Ele nos salvou? He is now saving us. Então Ele está agora nos And salvando. one day He will save us. E em um dia futuro Ele nos salvará. In the past, No passado, justification. justificação. We were justified. Nós fomos justificados. In the present, No presente, sanctification. santificação. We are being sanctified. Nós estamos sendo And in the santificados. future, E no futuro, glorification. glorificação. Life in the presence of God. Vida na presença de Deus. Without the presence or power of sin. Sem a presença e o poder do pecado. How I look forward to that day. Como eu anseio por aquele dia. To stand before God with no sin. Em estar diante de Deus sem pecado. To never practice sin again. Para nunca mais praticar o pecado. To never think a sinful thought. Para nunca mais pensar um pensamento To never pecaminoso. speak a sinful word. Para nunca mais falar uma palavra To pecaminosa. never commit a sinful deed. Para nunca mais cometer um ato I think pecaminoso. about how wonderful that will be before God. Imagino tanto que isso vai ser lindo diante de Deus. But I also think how wonderful that will be with other Christians. Mas eu imagino tanto que isso vai ser bom no meio de outros cristãos também. I love my wife. Eu amo a minha We esposa. have a strong marriage. Nós temos um casamento muito But forte. it's nothing Mas compared isso to não what it significa- will be. Mas isso não significa nada comparado ao que ele vai ser. You say, but Brother Paul, you won't be married in heaven. Mas você pode dizer, Paulo, você não vai estar casado She no will céu. be there. Ela vai estar lá, I will be there. eu estarei lá, I will know her. eu conhecerei a ela And I will treat her better then than I ever treated her now. e eu a tratarei de uma maneira melhor como eu nunca a tratei aqui I don't know embaixo. what it'll be like, Eu não sei como vai ser, but I know this. mas eu sei de uma coisa. My love toward her will finally be perfect. O meu amor para com ela finalmente será perfeito. And my love towards my brothers and sisters in Christ, E o meu amor para com os meus irmãos e irmãs em Cristo, perfect. perfeito. That's why Jesus died. É por isso que Jesus morreu. Not so you could have a Mercedes. Não para que você tenha uma Mercedes. That's why he died.
É por isso que ele And morreu. that's what the world needs. E é isso que o mundo Does the precisa. world need more money? O mundo não precisa de mais dinheiro. The Marxists would tell us that's the problem. Os marxistas, comunistas dizem que esse é o problema. Does the world need more food? Que o mundo precisa de mais comida. There's enough food to feed everybody in this world. Já tem comida suficiente para dar para todas as pessoas desse mundo. So why are people starving? Então por que há pessoas morrendo de fome? Sin. Pecado, Corruption. corrupção. Just look at John Newton for a moment, Apenas olhe um pouco para John who Newton, wrote the famous song Amazing Grace. que escreveu a famosa canção Graça Maravilhosa. He was a slave trader, Ele era um negociante de escravos. and he was so wicked. E ele era tão pecador The other slave traders wouldn't hang around with him. que os outros negociantes de escravos não queriam nem andar com ele. That's how wicked he was. Era assim que ele era pecador na época dele. What happened? O que aconteceu? He was converted. Ele se converteu. What did he do? O que ele fez? Spent the rest of his life preaching the gospel Gastou o resto da sua vida pregando o evangelho and working to free the e slaves. trabalhando para libertar os escravos. So what all the laws in the world couldn't do, Então aquilo que todas as leis do mundo não poderiam fazer, the gospel was able to do. o evangelho é capaz de fazer. Just a few months ago, Há alguns meses atrás, I was in the Middle East. eu estava no Oriente Médio. I was in Jerusalem. Eu estava em Jerusalém And then I was over preaching in Tel Aviv. e, de verdade, eu estava pregando em Tel You Aviv. know the problem between the Jews and the Arabs, E right? você conhece já o problema dos árabes e dos judeus. You should go with me to Tel Aviv. E eles ainda me levaram para Tel Aviv. There's a church there E havia uma igreja lá, where Jews and Arabs are together, em que os judeus e árabes estavam juntos, worshiping Christ adorando Cristo and loving one another. e amando um ao outro. How is that? Como isso é possível? The gospel of Jesus O Christ. evangelho de Jesus Cristo. Paul saw this O apóstolo Paulo viu isso in the book of Colossians. no livro de He Colossenses. talks about the church. Ele falava a respeito da And he igreja. says it has Jews, Olha, ela tem judeus, Gentiles, gentios, Greeks, gregos, barbarians. bárbaros. They're all in the church together. Estão todos juntos na igreja. That's what the Roman Empire could not figure out. É isso que o Império Romano não podia sequer I mean, imaginar. when the Roman Empire talks about Christianity, Quando o Império Romano falava de cristianismo, the first 3 centuries, nos primeiros 3 séculos, it doesn't talk about miracles. ele não falava sobre milagres. Like all these silly prosperity preachers. Como todos esses tolos pregadores do They Evangelho da weren't Prosperidade. impressed by the miracles. Eles não estavam impressionados pelos milagres. The one thing they couldn't understand A coisa que eles não podiam entender was how do these people love one era another? como aquele povo amava um ao outro. The Roman Empire was made up of hundreds, maybe thousands of different peoples O Império Romano era formado por centenas ou talvez milhares de outros and different povos, cultures, de diferentes culturas. and they weren't loyal to one another. E eles não eram leais uns aos That's why the outros. Roman Empire was falling apart. É por isso que o Império Romano se esfacelou. They didn't care for one another. Eles não cuidavam um do outro. They hated one Eles another. odiavam um ao outro. And there was no glue to hold the Roman Empire together. Não havia nenhum tipo de cola que poderia colar o Império Romano. But then the Roman Empire would look at this church Mas quando o Império Romano olhava para aquela igreja that they were trying to kill, que eles estavam tentando matar, and they would see Jews and Greeks, e eles viam judeus e gregos, Romans and barbarians, romanos e bárbaros, slaves and free men, escravos e homens livres, rich and poor, ricos e pobres, loving one another closer than brothers. amando um ao outro mais próximo do que irmãos. Salvation. Salvação. Salvation. Salvação. Do you see that? Você entende isso? Some of you young families, Alguns de vocês têm famílias muito jovens. young ainda. married couples, Vocês são, after you got married, depois que vocês se casaram, it didn't take but a few months, não levou apenas alguns meses, and you thought to yourself, e você pensou de si mesmo: what have I done? o que eu fiz? There's fighting, Ai, tá tendo briga. there's bitterness, Ai, tá tendo amargura. there's anger, Está tendo ira, fights. brigas. The problem really isn't money. O problema não é o dinheiro.
It's sin. É pecado. It's selfishness. É orgulho próprio, vaidade. Selfishness. Vaidade. That's one of the things I tell young men. That's one of the things I always tell young men. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os jovens. Before I got married, Antes que eu me casasse, man, I was the apostle to the Andes. eu era o apóstolo para os hindus. Andes Mountains. Eu era o apóstolo dos Andes. I mean, I wanted to be martyred. Olha, eu queria ser um mártir. I was spiritual. Eu era espiritual. I prayed hours a day. Eu orava horas por dia. I preached in the streets. Eu pregava nas I ruas. studied my Eu Bible. estudava a minha I thought I Bíblia. was spiritual. Eu pensava que eu era And then I espiritual. got married. E quando eu me casei, And I realized I was just a selfish little boy eu vi que eu era apenas um garoto egoísta. and had to repent and repent and repent. E tive que me arrepender, me arrepender, me arrepender. My wife and I lived on less than $1,000 a month, Minha esposa e eu vivíamos com menos de $1.000 por mês. but that wasn't the problem. Mas aquilo não era o problema. The problem was sin, O problema era o pecado. my sin. Meu pecado. Because I'm the one talking, so I don't even need to refer to her. Porque sou eu que estou falando, eu não preciso nem falar dela. It's always my sin, É sempre o meu pecado. no matter what she does. Não importa o que ela tenha feito. What can cure that? O que pode curar isso? The gospel. O Evangelho. Little by little, Pouco a pouco. the gospel saving us O Evangelho nos salvando. and making us into new people. E nos transformando em novas And pessoas. Paul saw that. E Paulo viu He isso. saw it in his own life. Ele viu na sua própria vida. Now, the Apostle Paul was a man, before he got saved, a man under the law. O apóstolo Paulo, antes de ser salvo, era um homem debaixo da lei. He memorized the Old Testament. Ele memorizou o Antigo Testamento. He tried to fulfill every law, Ele tentou cumprir cada lei. but he was miserable Mas ele era miserável. because he knew he was a hypocrite. Porque ele sabia que era um hipócrita. He knew he couldn't do it. Ele sabia que não podia fazer He aquilo. was miserable in all his religion. Ele era um miserável em toda a sua religião. But then Christ comes Mas então Cristo chega and sets him free, e o liberta. gives him a new heart, Dá a ele um novo coração. puts his spirit within him. Coloca o Espírito dentro dele. He becomes a new man. Ele se torna um novo homem. Paul not only saw this in himself, he saw it in other people. Paulo não apenas via isso acontecendo nele mesmo, mas em outras pessoas também. How many thousands of people were converted under his ministry? Quantos milhares de pessoas foram convertidas debaixo do seu ministério? Some of them criminals, Alguns deles eram bandidos, prostitutes, prostitutas, homosexuals, homossexuais, sexual perverts, pessoas sexualmente pervertidas, every kind of sinner in the world. todo tipo de pecadores no mundo. Paul saw them changed. Paulo os viu mudar. And he said, I'm not ashamed of the gospel. E ele falou: eu não tenho vergonha do All evangelho. the Jews want to kill me. Todos os judeus querem me matar. The Roman Empire wants to execute me. O Império Romano quer me executar. And when they caught Paul E quando eles pegaram Paulo in Jerusalem, em Jerusalém, they said, away with this man. He's not worthy to even be alive. eles disseram: fora com esse homem, ele não é digno nem de estar vivo. And you know what he said? E você sabe o que ele He disse? told the soldiers, put me down. Ele falou para os soldados: espera aí, I want to preach to them the gospel. eu quero pregar para eles o evangelho. Because he knew Porque ele sabia it's the power of God. que o evangelho era o poder de Deus. Now let me say something else about the gospel. Agora me deixe falar mais alguma coisa sobre o evangelho. Many people think wrongly Muitas pessoas pensam errado, that you need the gospel to get saved. que você precisa do evangelho para ser salvo. And then you go on to other things. E então você vai para outras coisas depois. That's not true. Isso não é verdade. We hear the gospel, Nós ouvimos o evangelho, we believe it, nós cremos nele and we're justified. e nós somos justificados. But then we learn more and more about the gospel, Mas então nós aprendemos mais e mais do about who evangelho, God is, sobre quem Deus é, who we were, com quem nós somos, who Christ is, quem Cristo é, what he did for us on Calvary, o que ele fez por nós no Calvário, his resurrection, a sua ressurreição, his power, o seu poder, his work for us in heaven. o seu trabalho por nós nos céus. And as we grow in that, E enquanto nós crescemos it nisso, sanctifies us. isso nos santifica, It changes us. isso nos muda.
I need the gospel in order to be justified. Eu preciso do evangelho para ser justificado. But the gospel also continues transforming my life Mas o evangelho também continua transformando a minha vida, and even our glorification. até a minha It's all glorificação. dependent upon the gospel. Tudo é dependente do evangelho. And so what do you need in order to change? Então o que você precisa para mudar? First, you must be saved. Primeira coisa, você deve ser salvo. You must forsake your own self-righteousness. Você deve abandonar a sua autojustiça. You must repent of believing you are good. Você deve se arrepender de pensar que é bom. You must throw away all hope in religion. Você deve lançar fora toda a esperança em religião. And you must trust in what God has done for you E você deve confiar no que Cristo fez por você, through the death and resurrection of His only begotten Son. através da morte e ressurreição do seu Filho unigênito. Believe in Him. Creia nele. Trust in Him. Confie nele. Deposit your entire life in Him. Deposite toda a sua vida nele. Those who believe in Him Aqueles que creem nele will be saved. serão salvos. And then what do? E então o que você You faz? get into the Word Você vai para a palavra and you start studying everything it says about Christ, e você começa a estudar tudo o que diz a respeito de Cristo. what He's done, O que ele fez, who He is, quem ele é, what He commands us to do, o que ele nos ordena and fazer. begin conforming your life to the Scriptures. E começa a conformar a sua vida às And Escrituras. you will grow. E você crescerá. And you will change. E você será transformado. You will become a different husband, E você se transformará num diferente marido, a different wife, uma diferente esposa, a different father, um diferente pai, a different mother, uma diferente mãe, a different child, uma diferente filho, a different brother or sister. um diferente irmão e irmã em Cristo. The gospel has this power, O evangelho tem esse poder, but only the gospel, mas somente o nothing evangelho. else. Nada mais. And you see, that's why I said I despise so much preaching that goes on. É por isso que eu desprezei tantas coisas antes, tantas pregações antes. And I fight against the men who preach that way E eu luto contra os homens que pregam daquele jeito, because their God is their stomach porque o Deus deles é o seu ventre. and they're deceiving people. E eles estão enganando And pessoas. people are not understanding the truth. E as pessoas não estão entendendo a verdade. True life A verdade traz vida, is not wealth. não é riqueza, It's not health. não é saúde, It's not freedom from pain. não é libertação da dor. It's not getting your best life now. A vida verdadeira não é ter a sua melhor vida agora. True life A vida verdadeira is knowing God é conhecer a Deus and His Son, Jesus e o Christ, seu Filho Jesus Cristo and walking in love. e andar em amor. That's life. Isso é vida. That's life. Isso é vida. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. I pray, dear God, that you would use it in the heart of your people. E eu oro para que o Senhor a use no coração das pessoas. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.